Olá, sejam bem-vindos ao canal Manual de Sobrevivência da Família. Nesse canal nós queremos que você e a sua família tenham uma vida próspera, feliz e abundante aqui nessa era. E hoje nós vamos ter um devocional, nós vamos falar sobre Gálatas capítulo 6 a 10. Eu estou aqui com a minha Bíblia, espero que você aí esteja com a sua. Nós vamos fazer uma leitura e depois nós vamos discutir aqui o que eu e a minha esposa aqui fazemos devocional quase todos os dias de manhã. A gente acorda, eu acordo 5 horas da manhã, ela acorda um pouco mais tarde, 6 horas. Mais ou menos 7 horas da manhã nós fazemos o nosso devocional. A gente está seguindo aí um livro, não tem problema, você pode seguir da sua própria mente um livro. Eu acho que o livro é mais legal porque é livro de devocionais. Vamos separando os versículos ali, a gente vai estudando aqueles versículos. Bem, eu quero que você fique até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que você será abençoado com as palavras que serão ditas aqui, porque foi muito importante esse devocional hoje para a minha família e também acho que para a sua será muito importante. Eu sou o Alisson Ricardo de Freitas e vamos ao vídeo. Bem, vamos começar primeiramente a ler a passagem bíblica, que ela fala o seguinte, Gálatas 6, capítulo 6, do versículo 6 ao 10. É o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Aí a gente vai para o 7 em diante. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Deus nos abençoe, que o Senhor possa falar conosco hoje, nas suas palavras divinas aí, que o Senhor nos instrua através da sua voz, nas nossas mentes, nos nossos corações. Bem, está aqui, eu fiz um diagrama, né? Acho que é essa a palavra que fala, né? Está aqui. Tem coisas muito importantes aqui que nós vimos, eu e minha esposa, mas se você viu algo importante nessa passagem, comente aquilo que você entendeu de importante, aquilo que você achou que é importante ser dito. É claro que nós prestaremos atenção, leremos os seus comentários, também as outras pessoas que estão assistindo o vídeo, lendo os comentários, também lerão os seus comentários, e os seus comentários são muito importantes, tanto para mim quanto para minha esposa, para a nossa família, para o canal e também para as outras pessoas. Acredite nisso, acredite. Bem, nessa passagem nós temos duas vertentes, a carne e o espírito. Às vezes fica meio confuso, talvez você nunca leu a Bíblia. Eu não sigo nenhuma religião, preste atenção nisso. Eu leio a Bíblia é um instrumento de poder chegar a Deus, mas também tem muitos outros instrumentos aí na terra que você pode chegar a Deus, sim, eu acredito nisso. A conexão com Deus não está presa a uma religião de formas nenhuma. O Jesus não instituiu uma religião e nem instituiu uma teologia. A teologia é um estudo sobre a Bíblia e sobre as coisas de Deus, mas o Jesus não instituiu isso. O Jesus é a própria sabedoria. Os homens, é claro, não vejo nada de errado em ter a teologia, mas eles têm que entender que a teologia não é a verdade de Deus. A verdade de Deus é muito maior do que qualquer teologia, porque o nosso cérebro é um cérebro pequeno, entende? Nós como homens, nós não podemos ter a arrogância de acharmos que sabemos tudo o que Deus quer dizer ou que Deus disse. Claro que não, infinitamente não, 1000 vezes não. Então a teologia é um campo de estudo de Deus, da sabedoria, da ciência, é claro, né? Mas nós aí nessa parte da Bíblia, nessa escritura, nós podemos perceber dois caminhos. Os caminhos da carne e os caminhos do espírito. Aí você pode estar em dúvida, mas qual é o caminho da carne e qual é o caminho do espírito? A própria Bíblia vai nos trazer o que é o espírito, que é a benignidade, a longanimidade, o domínio próprio, a temperança, a justiça, o amor, a alegria. Esses são os frutos do Espírito. Então, o Espírito se assemelha a estas coisas.
Você concorda comigo nessa perspectiva? Então, tudo aquilo que não tem a ver com isso são os caminhos da carne. Os caminhos da carne, possamos dizer, a arrogância, a vingança, a incontinência. A incontinência aqui é quando você não tem autocontrole de nada. Você come sem parar, ou você faz algo sem parar, sem controle nenhum. Isso é incontinência. Pode ser qualquer coisa. Tanto quanto estudar, quanto trabalhar, qualquer coisa desse tipo aí, nós intitularemos de incontinência. A pessoa que não tem controle sobre nada, ela simplesmente faz sem parar algo. Nós estamos vendo essas duas vertentes. E a passagem é bem clara, ela diz que se você semear as coisas da carne, vai colher coisas da carne. Se você semear as coisas do Espírito, vai colher as coisas do Espírito. E também fala que de Deus não se escarnece. Aquilo que você plantar, você também ceifará. Nós sabemos que foi a conversa que eu tive com a minha esposa, nós estamos imersos aqui no mundo. Se você simplesmente respirar, você vai ser vingativo. A gente nasce assim, é o mundo. No mundo jaz o maligno, é isso que a Bíblia fala. Quer dizer que nós temos essa tendência a ir para esse outro lado. Vingança, orgulho, incontinência, tristeza, raiva. Essas coisas aí que nós sabemos muito bem que não são as coisas do Espírito, entende? São bem diferentes. Para que nós possamos semear as coisas do Espírito, a bondade, a longanimidade, nós precisamos nos esforçar, essa é a verdade. Para semear as coisas da carne, nós já estamos semeando a todo tempo. A todo tempo você é orgulhoso, arrogante, egoísta, ou não é? Ou você amanheceu hoje falando assim, vou dividir todas as minhas coisas. Ou você amanheceu hoje dizendo, sou o pior de todos, não sou melhor do que ninguém, não mereço nada. Claro que não, talvez você possa estar aí com algum problema, uma tristeza profunda que te colocou nesse estado, mas normalmente nós não somos assim. Nós queremos o melhor pra gente, o melhor lugar na fila, o melhor carro, a melhor casa. Por quê? Porque eu quero o melhor para mim. É óbvio, porque eu me sinto superior a todos, é assim que é a verdade. Vamos ver aqui, nós entramos numa igreja qualquer aí, da atualidade. Aí você vê que os líderes ali, os pastores, eles se sentam nos melhores lugares. Os melhores lugares são reservados para eles, entende? Porque eles se sentem superiores aos outros. Creio que seja assim. Porque se eles se sentissem inferiores, eles se colocariam nos piores lugares. O Jesus fez um enigma aí para os apóstolos que seguiam eles. Ele quis mudar isso, entende? Por que ele quis mudar isso? Semear as coisas da carne. Quando eu me sinto superior e me coloco num lugar melhor do que todos, eu estou semeando o quê? As coisas da carne, claro. Vamos dar um exemplo aqui. Um cara bilionário. Um cara bilionário vai abrir a porta para o chofer? Reflita comigo isso. Um cara bilionário. As coisas da carne estão repletas nele, entende? Ele está semeando isso toda a vida. Não estou dizendo que está certo ou errado, estou dizendo que é. Ele não vai abrir a porta para o motorista dele, porque ele se sente superior. Eu sou superior. Ele tem que abrir a porta para mim. Mas por que ele é superior? Porque ele tem mais dinheiro. Não é o mundo que vivemos? Quem tem mais dinheiro é o superior. O Jesus não, falou ao contrário. Aquele que se intitula superior, que sirva a todos. Olha só que bug na mente. Por que o Jesus queria isso? Porque ele queria que você semeasse as coisas do quê? Do Espírito. Porque as coisas do Espírito vão te levar para a vida eterna. Está escrito aqui nessa passagem. E as coisas da carne, nós sabemos onde nós vamos parar. Na tristeza, na dificuldade, porque é o contrário mesmo. Nós não... às vezes a gente vai ter uma felicidade passageira, sabemos disso, que será insuficiente, nada vai ser suficiente para suprir isso. Nós teremos que fazer viagens, fazer milhares de coisas para tentar suprir essa falta que existe em nós, porque
como Deus nos ensinou o amor que nos completa, entende? Nós somos feitos para amar. Aquele que não está amando, infelizmente vai ficar com vazio no coração aí e vai ficar perdido, entende? Tentando buscar em todas as outras coisas algo que nunca vai os completar. Então nós estudamos essa parte que o Jesus sabiamente vai ordenando que os discípulos semeiem as coisas do Espírito, que é perdoar, que é amar o próximo, que é a humildade, essas coisas que não tem nada a ver com as coisas da carne, que só da gente caminhar nessa terra seremos todos afetados pelas coisas da carne, entende? Você liga a televisão, o cara tá falando para você ser milionário, ser rico, conquistar tudo, ser melhor que todo mundo, tal. Entende? Já estão falando isso com a gente o tempo inteiro, ao contrário não. E o papel da igreja seria ensinar as pessoas a semearem para o Espírito. A minha esposa falou assim, mas eu não posso ser trouxa. Foi a palavra dela mais cedo. É claro que nós temos que entender algo muito importante. O jugo desigual. O jugo desigual não é só para o marido e para a esposa. O jugo desigual é eu me entregar todo e a outra pessoa não se entregar nada. Por isso que temos uma igreja, entende? A igreja é o quê? Um juntamento de pessoas que se entregam totalmente umas às outras. É o que deveria ser. Talvez você está pensando, ué, mas eu nunca vi isso. Não existe isso onde eu frequentei, onde eu fui. Realmente eu concordo com você. Eu também não vejo isso nas igrejas de hoje. Eu vejo pessoas sendo tratadas superiormente, com um jugo desigual a favor delas, entende? Na verdade, eu não poderia aceitar ter mais do que o outro se eu me intitulo pertencente à igreja, porque deveria sermos todos iguais. Aí você vai falar, mas isso é estranho, não tem nada a ver. Claro, você está acostumado com as coisas da carne. É a carne que é assim, a carne. Às vezes você vai pensar, mas o que tem a ver essa carne aí? Carne, mas o que tem a ver carne? Eu que sou autista, penso muito nisso, talvez você pense também. A carne é um jeito de viver a vida. O mundo é uma maneira de viver a vida. O Espírito é uma outra maneira de viver a vida que o Jesus ensinou. Aquele que quiser ser maior, sirva a todos. Olha que trem estranho, eu não quero fazer isso. Aí você pensa, eu não quero fazer isso, eu não quero servir a todos. Eu não quero ser irmão de ninguém. Eu não quero dividir minhas coisas. Eu não quero me entregar totalmente às pessoas ao meu redor. Eu não quero, isso não é o meu caminho. Tudo bem, sem problema. Esse caminho é o caminho, segundo aí a Bíblia, o caminho normal do mundo. Todos são assim. Você, imagine só, o Neymar acordou amanhã e vai falar assim, hoje eu estou fundando é a mesma coisa que a igreja, presta atenção. Eu estou fundando um grupo, todos aqueles que se unirem a esse grupo e se entregarem de coração e alma, terão tudo que eu tenho. Entende? Como será estranho isso? O que você acha? Não será estranho isso? O Neymar vai falar assim, porque eu não posso aceitar que eu tenho mais do que os meus irmãos. Os meus irmãos têm que ter as mesmas coisas que eu. Aí ele pensa assim, não, mas se eu abrir a porta para todos, eu vou ficar sem nada? Que é isso? E o meu navio, meu iate, minha casa, minha mansão, meus benefícios, eu mereço tê-los, eu tenho que ter eles. Aí ele está semeando as coisas da carne, entende? A trajetória da pessoa que serve a Deus é essa, é entrar nessa distinção. Aí você fala assim, é para qualquer um? Não, para todos aqueles que desejaram entrar nesse caminho. Aí, na nossa conversa, exatamente, é o jugo desigual. É claro que vai ter estelionatário, trambiqueiro, ladrão. Essas pessoas não se entregaram, você tem que se proteger delas. Tem que se proteger delas. Imagine só, eu me entrego totalmente, o outro não se entrega nada, entende? Esse é o jugo desigual. Que jugo é esse? Eu não posso me relacionar com um ser assim. No entanto, que lá nos Atos dos Apóstolos, o ser humano que fez isso foi morto instantaneamente. Eu não estou dizendo que serão mortos ou não, quem sabe dessas coisas é Deus, mas lá nessa parte foram. Por quê? Porque
Porque estava todo mundo vendendo as suas propriedades, entregando aos que tinham menos, e esses dois tentaram roubar. Venderam, mas não entregaram, ficaram com uma parte para eles. Então eles foram fulminados e amanheceram mortos. Entende como que é o diferente às vezes? Talvez você nunca ouviu dessa forma. Talvez você achava que Deus, Jesus, era uma coisa horrível, porque estão te ensinando errado. Não é para alguém lá se intitular líder, ter o melhor lugar, ter o melhor carro, ter tudo de bom para ele, receber todo o dinheiro, enquanto os outros não recebem nada e sofrem as consequências de tudo. Não, nunca foi assim. É para ali, vamos supor, se as pessoas querem dividir o dinheiro, é para chegar em alguém, e esse dinheiro não é desse alguém, de Deus, é para dividir com aqueles que não têm, numa família, sem julgo desigual, verdadeiros irmãos na fé. Qual fé? Qual fé que é essa? Você me pergunta, não, Alisson, qual que é essa fé? Amar uns aos outros como Jesus amou. Se os lugares que falam que seguem, se os lugares que falam que seguem a Deus e não estão fazendo isso, infelizmente se perderam pelo caminho, ou não querem mesmo, não desejam, ou estão usando, mentindo, enganando, ludibriando, hipócritas, como o Jesus falou que os fariseus eram. Então nós conversamos muito sobre isso, mas, porém, a minha esposa, ela tem uma tia que ela faz parte dos Mormons, e os Mormons é uma igreja, né, uma instituição que faz isso muito bem, entende? Eu achei incrível. Até a gente está usando o jargão aqui, que talvez, né, não estou falando que eu tenho certeza, mas talvez, será que só os Mormons estão seguindo a Bíblia mesmo? Entende? Dividindo, ajudando, amando verdadeiramente uns aos outros. Eu não sei se eles fazem isso, mas pelo que ela me conta, a tia dela faz isso, e o exemplo foi que ela, esses dias ela foi viajar e ela paga uma faxineira para limpar a casa, e ela doou a limpeza para a irmã, entende? É o que deveríamos fazer, entende? Talvez eu que tenha menos, dou algo para você que tem menos, é claro, se estamos praticando a mesma fé em comunhão de irmãos, porque senão nós cairemos num jugo desigual, e isso, claro, Deus não quer de formas nenhuma. E hoje em dia, sei lá, poucas pessoas querem fazer isso. Agora eu vou deixar a pergunta aí para vocês. Quero deixar essa pergunta. E você? Você, é claro, quando a gente tem pouco, é muito fácil eu querer participar, porque eu vou receber. Mas você entraria nessa, com esse entendimento? Não com o entendimento aí da teologia de hoje, o que eles fazem aí. Não isso. Esse entendimento. Entrar num lugar onde você tem que amar e praticar e se esforçar e orar, porque Deus dará poder a você de amor. Aí você fala, não tenho amor, eu sou horrível, eu minto, eu engano, eu trapaceio meu irmão, não tenho esse poder, mas quero. E Deus dará esse poder para você se você orar diligentemente. Será que você ia querer essa comunhão ou não? Não, eu prefiro seguir meu mundo, conquistar minhas coisas, viver solitariamente, ser o melhor em tudo. E se o outro estiver ali no sofrimento, que se exploda. Estou nem aí para ninguém. Entenda, estou te dando essa oportunidade. Estou fazendo uma alusão aqui, uma hipótese, entende? Você entraria nessa para amar uns aos outros, dividir tudo que tem com as pessoas que estão ali, as pessoas ali também dividindo tudo que tem, fervorosamente se amando como se fosse uma família intacta, uma família poderosa, não pensando em laços de sangue, sem nada a ver com isso. Se chegar lá um africano, ele entra e é bem-vindo, e vamos seguir amando uns aos outros. Se chegar um árabe, um russo, um alemão, pouco importa, nós aprenderemos a língua, não sei o que faremos, mas o fim é amar uns aos outros como o Jesus amou. Você participaria dessa igreja ou não?
digite nos comentários aí a sua opinião. Então foi esse o nosso devocional de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, dá um clique no like. Se você acha que essa mensagem foi interessante, poxa, uma mensagem legal, nunca ouvi falar assim, compartilhe, porque a força máxima do YouTube é o compartilhamento. Lembrando que no nosso canal nós temos infinidade incrível de vídeos, nós temos vlogs, dancinhas, passeios, podcasts, dicas para casais, exercícios físicos e muito mais, porque aqui a criatividade não tem limites. Indo para a nossa frase final, que dizemos todos os nossos vídeos, e nós estaremos juntos como uma família fraterna e amorosa pelos séculos dos séculos. Valeu, galera, valeu, galera, valeu. Lembrando aí, você pode semear as coisas da carne, que na verdade já estamos diligentemente. Só de estarmos aqui nessa terra, a gente já é ganancioso, orgulhoso, porque ela nos induz a ser assim, vingativos. Ela nos induz a ser assim. Ou você está semeando as coisas do Espírito, a humildade, benignidade, temperança, domínio próprio, alegria, amor. É assim, é difícil eles estarem, né? Mas e você, está ou não? Lembre-se do que eu vou falar aqui agora. Daqui a pouco você semeará as coisas da carne e semeará as coisas do Espírito. Eu estou falando do céu não, galera. Eu estou falando aqui mesmo, tristeza, dor e agonia, ou alegria, paz e amor no coração infinitos. É isso. É tchau, porque tchau é tchau. Tchau.